já tinha, em português, já dá essa noção de que aconteceu antes de algo. Só que as duas coisas são diferentes. Tudo bem. Não, você pode. Claro, claro. Quando eu te, by the time I got to work this morning, John had been there for an hour already. Eu posso dizer, no past perfect, é um dos poucos tempos verbais que você pode traduzir literalmente. Had é tinha, been é estado. Mas a gente não traduz como estado, né? Ele já tinha chegado. Ele já tinha chegado há uma hora, quando eu cheguei. Então, had been, had seen, had studied seriam já tinha chegado, já tinha visto, já tinha. Esqueci o terceiro verbo que eu falei. Enfim, eu tinha feito alguma coisa antes. Esse é o aspecto de passado. E esse é o, perdão, esse é o tempo passado do had, mais o aspecto retrospectivo de passado para o perfect form. Sempre relacione ao aspecto perfeito. O que é o aspecto perfeito, Wander? É quando o verbo auxiliar é o have. Ele pode ser have ou has, ele pode ser had, ou ele pode ser will have. Tá? E would have também, né, professor? Aí já não é aspecto, já é modo. Condicional, né? Exatamente, mas aí já não é aspecto, já é modo. Porque você já está entrando no subjuntivo, entendeu? Por enquanto, você... porque aqui você está falando ainda de fatos. Não tem nenhuma percepção individualizada ou subjetiva dos fatos. Ele realmente estava lá quando eu cheguei. Você está traduzindo em palavras um fato que você percebeu visualmente. Não tem nada pessoal de perspectiva individual em cima do fato. Você ainda está falando de fatos. Quando eu digo ele está trabalhando, eu estou olhando e vendo ele trabalhando ali. Então, o aspecto contínuo, os aspectos, de forma geral, eles não são uma interpretação ainda individual. Tempo é fato. Aspecto é fato no tempo. E o modo é como eu enxergo o fato no tempo. Vai demorar um pouquinho para essa mensagem cair, mas leiam ou ouçam essa gravação depois para ver se faz sentido para vocês. Daí eu vou ter aqui, ó, alguns exemplos, né, de como essas combinações podem acontecer. A gente tem todas as variações aqui do, por exemplo, o present perfect, que a gente tem o present perfect, tem o past perfect, tem o future perfect. Eu peguei a mais simples, que é o present. Então, na afirmativa, eu vou usar o sujeito com have or has, mais o participio passado. No caso do verbo try, que é um verbo regular, ele não tem conjugação estranha, vai ser igual ao passado e participio passado, a mesma coisa. Quando eu digo, por exemplo, o verbo go, aí já vai ser diferente, porque o verbo go é irregular. Então eu tenho go, went, gone. Do, did, done. Aqueles verbos que eu mostrei para vocês nessa tabelinha aqui, ó. Cadê? Essa tabelinha aqui que eu tinha mostrado, todos eles são irregulares. Porque cada coluna é uma palavra diferente. Mas se eu tiver que olhar. Tá vendo essa galerinha aqui? Dá para ver ou precisa que eu aumente? Tá.
Dá para ver Eu agora? acho que todo mundo aqui já pelo menos passou dos 40, viu? Então essa questão de letrinha miúda aí não faz bem, não faz bem para a autoestima de ninguém, não. Nem ninguém, inclusive. Tá vendo aqui, gente? Eu tenho aqui os números de 1 a 20. Aí eu tenho um grande guarda-chuva aqui de regular e uma outra aba, né? Um guarda-chuva aqui de irregular. As três formas estão aparecendo para os dois tipos de verbo. Coluna 1, presente, coluna 2, passado, coluna 3, particípio passado. Se o verbo é regular, olhem para a coluna 2 e 3 do primeiro grupo. É exatamente igual. Por isso que ele é regular, porque eu posso prever qual é a forma dele. Ele segue uma regra. Ele é regular porque ele segue uma regra. É só colocar o ED. Se o verbo é irregular, eu tenho que saber qual é a forma dele, porque ele não segue regra nenhuma. Cada um deles é do jeito que quer. Então, se eu tenho o verbo be, vai ser o was, o were e o been. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Build, built, built. Choose, chose, chosen. Então, eu preciso saber que esse terceiro verbo aqui, se ele estiver associado ao verbo have, é o que a gente está trabalhando lá no aspecto retrospectivo. No aspecto perfect. Tá? Não é para assustar, gente. É para informar. Então, eu tenho aqui, trabalhado nesses exemplos, verbos regulares. Ah, não, eu tenho alguns irregulares aqui. Ó. Não. Então, o uso para expressar coisas que aconteceram antes, ao longo da sua vida, do dia que você nasceu até agora. She has never studied Japanese. Eu preciso dizer que foi desde que ela nasceu, que ela nunca estudou japonês? Não, mas olhando o ponto de vida onde ela está agora, no agora dessa moça, desde o dia que ela nasceu, eu vou dizer she has never. Inclusive porque eu estou usando um advérbio de frequência, never. Então esse never é, de fato, do dia que ela deu o primeiro sopro até hoje. Isso é um aspecto que estica a linha temporal. É do dia do nascimento até agora. Então eu tenho aqui, sim, uma retrospectiva. Do agora eu estou olhando para trás. Segundo, how many times have you tried to call her? Quantas vezes você tentou e não teve tentado? Não é isso, é quantas vezes você tentou ligar para ela. Significa dizer que ela ainda não atendeu, você está continuamente tentando. E até agora não conseguiu. Ou seja, essa é uma ação que vem acontecendo do passado até agora. Você se posiciona no presente e olha para trás. Quantas vezes? Eu já liguei 3 vezes. I've called her 3 times. I have called. Mais uma vez eu vou traduzir simplesmente como eu já liguei 3 vezes. I have some bad news. Tenho uma má notícia. I've lost my job. Perdi meu emprego. A notícia por si já é tão bombástica que não precisa nem dizer se foi às 10 horas da manhã, né, gente? O importante é que aconteceu antes de agora. Eu estou neste ponto, no presente, olhando para trás. Todos os perfect forms vão colocar essa sensação de você se projetar a um momento e olhar para trás. Cuidando apenas se esse ponto de referência, esse ponto de observação, se ele está num futuro que olha para trás, num passado que olha mais para o passado ainda, ou se ele está no agora que olha para trás. Que aí é o que a gente vai ver o que o tempo, o tense, vai te ajudar. Porque o tense vai dizer que o verbo auxiliar have vai ser have, had ou will have. Mais exemplos aqui utilizando a segunda forma, que é o past perfect. Exemplo aqui em verde. Richard had gone out when his wife arrived in the office. Quando a mulher dele chegou, ele já tinha saído. Então, qual é o meu ponto de observação? Quando sua esposa chegou no escritório. Ele estava lá? Não. Por quê? Porque ele já tinha saído. Então, você se projetou no momento em que ela chegou e olhou para trás. Ele não estava lá porque ele já tinha saído. Christine had never been to an opera before last night. Christine, traduzindo, nunca havia estado, aí lembra que eu falei que a gente pode às vezes traduzir até literalmente, nunca havia estado numa ópera, nunca tinha ido a uma ópera antes da noite passada.
Qual é o meu ponto de referência, meu ponto de observação? A noite passada. Porque na noite passada, olhando para trás, ela nunca tinha ido, mas ela foi a noite passada, então deixou de ser a realidade, ela passou a ser uma pessoa que já viu uma obra. Desculpa. I got stuck in traffic because there had been an accident. Eu fiquei preso no trânsito porque havia acontecido um acidente. Quem aconteceu primeiro? Óbvio que foi o acidente. Então você se projeta para o momento em que você estava preso no trânsito e olha para trás. Por que você está preso no trânsito? Porque o acidente aconteceu. Retrospectiva, utilizando o passado como referência para olhar a outro passado mais antigo. Agora, gente, a brincadeira ficou linda. Porque eu posso brincar com o aspecto perfeito mais o contínuo. Essa cara da Admara matar, eu tava morto agora, esturricado no chão. Não é. A Dimara não pode brincar de killer, não. O que é? Aquela brincadeirinha de killer, de ficar piscando. A Dimara não pode, não. Na primeira que ela tentar, o detetive já sabe quem é o assassino. Exatamente. A gente é professor, né, gente? A gente lê muito rápido as caras dos alunos. Vamos lá. Antes de mostrar isso aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem legal aqui para representar isso. Gente, tem uma imagem aqui que se eu mostrar para vocês, vocês vão me bater. Essa aqui. Ela é muito útil, mas ela tem muita informação junta. Vamos ver essa daqui que eu gostei. Pô, mas aí a imagem aparece pequenininha também. Ó, tá um pouco borrada, mas ela faz o segredo. Essa imagem, ela traz pra gente uma brincadeira desde o início da aula até agora. Tá? Traz o progressive, que é o mesmo que contínuo, e traz o perfect progressive. O que é o aspecto contínuo? Qual é a interpretação que eu tenho? É que essa ação ela não aconteceu e acabou em 3 segundos. Ela está alongada com início, meio e fim. Certo? Perfect aspect. O aspecto perfeito me diz que eu preciso me posicionar na linha temporal e olhar para trás. Certo? Perfect progressive ou perfect continuous quer dizer que eu vou me posicionar num ponto da linha temporal e aquilo que eu vou enxergar vai estar, estava ou está acontecendo naquele ponto de observação. Um exemplo em português, tá? Para desmistificar um pouco da situação. Quando eu recebi a mensagem no WhatsApp hoje sobre a aula da professora Liliana, eu já tinha começado a almoçar. Já tinha começado a almoçar. Isso aqui é simples. Mas se eu digo,
Eu havia estado trabalhando durante 5 horas quando eu resolvi parar para assistir um filme. Ninguém fala assim na vida real, eu sei. Mas é o que quer dizer a frase. Eu havia estado trabalhando. Quando? Quando eu resolvi parar. Então, eu me coloco, eu me projeto ao momento em que eu resolvi parar para assistir um filme e olho para trás. Tipo, naquele momento eu olho para o relógio, caraca, eu tô aqui há 5 horas, preciso parar. Então, eu estou olhando todas as 5 horas anteriores, considerando que não foi somente parar para trabalhar. Eu estava trabalhando por 5 horas. Eu preciso registrar que foram 5 horas. Por isso o aspecto progressive. Porque eu preciso demarcar que essa ação ela foi esticada por tanto tempo que me gerou a decisão de parar. Isso é que é a combinação do perfect com progressive. Se eu me jogar lá para o futuro, digamos que eu comece um mestrado esse mês, um doutorado esse mês. Daqui a 3 anos, mestrado e doutorado normalmente são 2 anos. Vamos colocar para o 3º ano, em 2020, 24, 26, 27. Em 2027, se bem que não, eu preciso colocar em 2026 porque ela precisa tocar no ponto de referência. Em 2026, eu estarei... Vou forçar muito a tradução agora, tá, gente? Me perdoem. Só para vocês entenderem. Eu estarei estudando por 2 anos quando eu finalmente entregar meu projeto. Eu me joguei daqui a 2 anos, que é o final do mestrado do doutorado, falando sobre algo que terá acontecido até aquele ponto onde eu estou observando, onde eu me projetei. Isso também é uma combinação de de future perfect continuous. E observem que o nome dessa conjugação é future perfect continuous. Por quê? Porque future é o tense, é o tempo. Perfect é o aspecto e continuous também é aspecto. Eu tenho um tempo, 2 aspectos. Exemplos. Olha aqui, ó. O present perfect continuous é um tempo verbal que nos permite falar sobre ações que começaram no passado e ainda estão acontecendo no presente. Por quê? Porque a gente está falando do present perfect continuous, tá? It's like a never-ending now that keeps going and going. Ou seja, é um agora que nunca acaba, que continua acontecendo. I have been studying for 3 hours. Eu venho estudando, né? Eu estou estudando por 3 horas. Ainda não parei. You have been working all day. Você está trabalhando o dia inteiro. Não parou. He or she has been playing for 2 hours. Ele está brincando pelas últimas 2 horas. Observe, mas, Wanda, você está dizendo está brincando, está trabalhando. Isso não é present continuous? Não. Porque se eu digo present continuous, eu estou no meio da ação. Se eu digo present perfect continuous, eu estou registrando quanto tempo a ação está acontecendo. Todas essas frases aqui têm por quanto tempo a ação vem acontecendo. Essa é a diferença. Se eu digo para vocês, we are studying English. Fato, estamos estudando inglês. Tá bom. Mas, we have been studying English today for more or less 2 hours. Eu preciso estabelecer por quanto tempo essa ação vem acontecendo para que eu considere misturar o perfect com continuous. Se eu não tenho a intenção de dizer por quanto tempo está acontecendo, para que eu preciso do continuous? Não preciso. Eu fico só com o perfect. Então, a ideia é não só se projetar a um tempo específico e olhar para trás, como também me marcar quanto tempo aquela ação tinha estado acontecendo, está acontecendo ou vai estar acontecendo naquele ponto de observação que eu me projetei. Combina continuação e conclusão, mostrando a duração até um ponto específico. She has been walking, por exemplo, for 3 hours, all day, for 2 hours.
Exemplos práticos. Frases do dia a dia que usam o aspecto perfeito contínuo para mostrar ações prolongadas. She had been walking for hours. Então, aqui ela estava andando durante horas. Ela andou durante horas. As traduções são diferentes. São permissivas para outras combinações do português, mas em inglês seria dito dessa forma para demarcar que a caminhada dela durou horas, e não uma simples caminhada daqui à esquina. Past Perfect Continuous, mais uma vez, combina continuação e conclusão. Mostra a duração até um ponto específico. Nesse caso, a gente está jogando para o passado. Né? Frases do dia a dia que usam o aspecto perfeito contínuo para mostrar ações prolongadas. Então, ela havia estado andando por horas até que finalmente ela chegou. Então, aqui eu me projetei para o passado e joguei para mais atrás ainda, mas a ação só acabou quando a segunda aconteceu. E aí a gente tem o modo verbal. Voltando para o que, se não me engano, foi o Antônio Marcos quem falou. Então, o modo, gente, a gente tem o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Modo indicativo, fatos. Imperativos, ordens, comandos. Linguagem de manual, instrução de prova. Faça, corrija, sublinhem, escreva, leia. Isso é o imperativo. Não vou me estender muito por aí, porque eu acho que é muito claro para todo mundo o que o imperativo é. O indicativo é quando você fala de fatos, o que é, o que era e o que será. Mas aí a gente entra no outro modo, que é o subjuntivo. E esse, ele merece uma determinada atenção, porque no português, gente, vamos lá. Se eu digo, eu estava em casa ontem, eu diria isso, I was home yesterday. Vou escrever para vocês aqui. Tem a variação também, I was at home, mas não faz muita diferença. I was home yesterday. Isso é um fato ou não? Sim, é um fato. Se eu digo para vocês, podem traduzir para mim essa frase? Microfone, Edmar. Ah, tá. Tem. Essa negação está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Passado, porque é did. Beleza, continue. Não. Eu poderia estar em casa semana passada se Não, não yesterday. tivesse. Hã? Ontem. Ontem, isso. Eu poderia estar em casa ontem se não tivesse ido para o trabalho. Se eu não tivesse que trabalhar, né? O to work ali seria a indicação de infinitivo. Então, eu poderia estar em casa ontem se eu não tivesse que trabalhar. Qual é o fato? Você trabalhou ou você ficou em casa? Você trabalhou. Você tinha que trabalhar. Have to indica um subjuntivo de necessidade, obrigação, responsabilidade. Could é um subjuntivo de possibilidade, alternativa. Eu brinquei com duas estruturas subjuntivas porque em nenhum dos dois fatos a gente está falando simplesmente do fato de estar trabalhando, mas sim dos meus desejos, das minhas vontades, do que é para mim cada uma dessas ações. Vamos lá. Se eu digo could, eu estou trabalhando com uma alternativa. Eu teria a possibilidade de estar em casa
se eu não tivesse que trabalhar. Ter que trabalhar, gente, isso está irrigado de vontades que não são suas. Quando você diz que você tem que fazer alguma coisa, não é porque você vai fazer porque está afim. Existe uma obrigação externa te impondo essa ação. Então, could funcionou aqui como algo que interpreta uma alternativa. E o have to indica uma imposição. Isso é absolutamente subjetivo. O if, mestre, como a gente interpreta? É indicativo. Não. If é uma partícula de condicional. É o se. E no momento que eu estou usando o se, já deixou de ser realidade em qualquer ponto. Porque o se, ele está sempre trabalhando com Como não é? o condicional, né? É É o possível. condicional. Tá no campo da possibilidade, né? Exato, é porque tem uma palavra que fugiu da minha memória agora que diz exatamente o que o se indica. Mas, enfim, vocês entenderam. Quando eu estou usando o se, eu não estou falando da realidade. Eu estou trabalhando com as probabilidades de acontecimentos. Né? Se chover, eu não vou para a praia. Quantas chances existem de você ir para a praia? Áudio, Abel. Tecnicamente uma, né? São duas, né? Ir ou não ir. Exatamente, 50-50. Então, como que você vai saber se você vai para a praia ou não? Se não chover. Então, o fato está atrelado a uma condição. Normalmente, quando a gente trabalha com if, condicional, você está trabalhando com subjetivo. Você está imaginando quais são as consequências uma vez que a condição é satisfeita ou não. Porque a condição é o gatilho, né? Se o gatilho não é ativado, não entra. Então, aqui eu tenho o modo subjuntivo indicando hipóteses, condições, possibilidades, hipóteses, tipo, I wish she were here, né? Quando você usa a palavra wish, normalmente você também está trabalhando com o conceito de desejo, eu gostaria que, né? Se eu fosse você... As long também? As long as é tipo, à medida que, né? Então, essas expressões, elas indicam que você está começando a trabalhar com uma ideia muito perceptível do seu ponto de vista enquanto falante ou escritor. Então, percebam que esses elementos aqui de tense, aspect e mood trabalham juntos para determinar as ideias. E, normalmente, quando você está trabalhando com os tenses, com os moods, você vai ter o subjuntivo, é o mundo imaginário. E muitas vezes o mundo imaginário vai trabalhar com aquelas palavrinhas que até a Dimara mostrou lá no celular, que ela lembrando da aula passada, são os verbos modais. Could, should, may, might, will, e assim sucessivamente. Quando você passa a utilizar essas palavras, significa dizer que você não está falando da realidade. E sim criando uma perspectiva individual daquilo. Se eu digo, o tempo está fechando hoje, parece que vai chover. Parece que vai? Você diz, it might rain. É um fato? Não é. Você está presumindo que vai chover. Você usou o verbo modal, might. E aí não tem nada a ver com o aspecto de present perfect, de present continuous, etc. Apesar de você poder combinar. Você também pode jogar. I could have been working for 3 hours if Admara hadn't saved me. Eu poderia estar trabalhando por 3 horas se a Admara não tivesse me salvado. Ligou para mim e disse, Wander, vai para casa que eu te cubro hoje. Então ela foi trabalhar no meu lugar, então eu fui liberado. Mas eu poderia ter estado trabalhando por 3 horas. Então eu combinei agora o modo com tempo e aspecto. É interessante a gente entender o que são essas 3 coisas, gente, porque a gente consegue corretamente interpretar as informações. Tá? Eu sei que parece muito, eu sei que daqui a 2 meses vocês vão lembrar disso,
Mas eu quero que vocês percebam que quando você tem um tempo e um aspecto, o tempo ele pode brincar com vários aspectos. Eu posso ter present simple, present continuous, present perfect continuous. Eu posso ter past simple, past continuous, past perfect continuous. Future simple, future continuous, future perfect continuous. Tá? E aí você vai ter as interpretações a partir de cada um dos elementos. Aqui estão os verbos modais, alguns exemplos também, né? Vai de acordo com o grau de intensidade, né? You dare not talk to me like that. Tipo, não se atreva a falar comigo assim. Ou, we shall talk tomorrow. Nós falaremos amanhã. Então, do mais frio, do mais blunt, até o mais irritado, por exemplo, quando você está falando de emoções, né? Como você também tem as várias percepções de como os verbos auxiliares, eu acho que eu estou invadindo a aula de alguém agora. Se o professor já estiver na sala, me perdoe, me dê mais um minutinho. Professor novo já chegou? Não? Tá. Então, eu estou aqui trabalhando com um grau de atenção que eu preciso delimitar para vocês é que não existe como eu dizer para vocês o que o can é com uma palavra só. O que o may é com uma palavra só, ou will. Todos os ais. Boa tarde, professora Marta. Desculpa só invadindo sua aula 2 minutinhos, tá? Não sei se ela me ouviu. Não, não tem problema não, deixa eu ouvir, fique à vontade. Só estou Tá, testando para ver se funciona aqui o negócio. tá bom. Eu estou fechando aqui, então, o conteúdo já. Então, Beleza. pessoal, obrigado. Quando a gente tem os verbos modais, olha essa tabela que está aqui à direita de vocês. Modal verbs can, ability, doubt, astonishment, permission, polite request. May, permission, if not, prohibition, supposition with doubt. Must, obligation, firm necessity, logical conclusion, probability. Então, cada uma dessas frases ou expressões, por que expressões? Porque você tem need to, used to, have to, be to, ought to, que não são uma palavra apenas, são combinações de palavras com cara de verbo modal. Então, quando vocês trabalham com eles podem variar de acordo com o contexto, com o tom de voz, com a situação. Então, eles exigem um pouco mais de cuidado por serem flexíveis. Quando eu digo para vocês que o simple present só vai indicar o que é fato, é muito claro isso. Mas quando eu trabalho com would pode trabalhar com ações rotineiras do passado. Would pode trabalhar com condicional quando você imagina uma realidade alternativa. Would pode ser usado em perguntas quando você está fazendo um pedido de uma maneira extremamente elegante. Então, várias coisas podem vir atreladas aos verbos modais. Então, é interessante vocês verem, sempre que estiverem olhando letra de música, quando estiverem vendo o texto que vocês estão analisando, né, a historiografia, o artigo, ou qualquer coisa desses sentidos, vocês observem qual é a percepção daquele contexto. O que encaixa com aquele contexto dentro das possibilidades de cada uma dessas palavras, para daí, então, vocês interpretarem. É interessante, de repente, vocês terem essas tabelinhas salvas em algum lugar, que aí você pode usar como referência e bater o olho e conseguir fazer essa interpretação de forma independente. Mas aí vai levar um pouco de prática, tá, gente? Aqui um outro quadro que eu achei muito interessante, porque trabalha justamente com uma delimitação de quais as possibilidades que você tem dentro dos contextos possíveis, né, de permissão, favor, habilidade, obrigação e etc. Né, eu acho que vale salvar essa imagem para vocês. Muito obrigado pela sua paciência. Esse videozinho, gente, eu vou pedir que vocês assistam, tá? É o mesmo vídeo que eu passei para vocês ao longo da semana para se prepararem para a aula de hoje. Então tá aqui, caso não tenham assistido, vai o puxão de orelha, mas também vai aqui o vídeo para vocês assistirem de novo. Lembrando que eu ainda não postei a atividade. Eu vou terminar de desenvolvê-la e vou publicar para vocês entre hoje e amanhã, no máximo segunda-feira, porque eu também tenho prova da escola para corrigir, então não sei como vou conseguir administrar esse tempo, mas prometo que até segunda-feira a gente vai ter a atividade publicada, tá? Sim, ela já está deve estar aparecendo na página de vocês já agora.
De nada. Bom, gente.